Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Instituto de Medicina e Psicologia Integradas, o INPEcast, o podcast que fala a sua língua. Eu sou Michele Rocha e hoje o nosso assunto é análise do comportamento aplicada, ABA. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Diego Costa. Ele é analista do comportamento, é psicólogo. Diego, muito obrigada por participar desse podcast. Obrigado pelo convite. Diego, vamos lá. Primeira coisa, o que é ABA? Então, eu vou começar falando o que ela não é. Então, primeira coisa, a ABA não é um método. Então, a gente vai começar falando que a ABA não é um método. A ABA é a aplicação de uma ciência. Então, o nome ABA, como o próprio nome sugere, é a aplicação da análise do comportamento. Existe uma ciência que apareceu com um senhor chamado Skinner, lá em 1937, que é chamada de análise do comportamento. E da análise do comportamento existem as suas aplicações. Então, essas aplicações é que recebem o nome de ABA. Então, a análise do comportamento aplicada é a aplicação de todos os processos e princípios comportamentais, claramente, todos eles embasados na filosofia proposta pelo Skinner, em qualquer contexto, em qualquer ambiente, desde que atenda a alguns critérios que foram definidos por outros profissionais da área. Ótimo. E como se tornou ciência? Então, inicialmente, lá em 1937, o Skinner, na verdade, ele nunca foi psicólogo. O Skinner, ele era formado em letras em inglês e ele fez o doutorado dele em psicologia porque ele estava interessado em entender um pouquinho sobre o que era essa área, do que ela estava falando, que estava tendo uma influência muito grande de um outro psicólogo, esse psicólogo que era o Watson. Então, o Skinner veio propor, na verdade, ele não veio propor uma forma de psicologia, ele veio propor uma ciência. A ideia realmente é que se criasse uma ciência natural, cujo objeto de estudo fosse o comportamento. E não o comportamento humano, o comportamento dos organismos em geral. Tanto é que o primeiro livro do Skinner é chamado de O Comportamento dos Organismos. Então, diferente do que a psicologia, que trata apenas da área humana, ele está falando de busca de leis e princípios gerais que consigam descrever todos os comportamentos de todas as espécies. Então, a ideia realmente é compreender quais são essas leis que podem nos ajudar a entender, desde um comportamento simples, como o comportamento de um animal não humano, já que nós somos animais, de um animal não humano que procura seu alimento no ambiente, que é chamado de forrageamento, até, por exemplo, nosso comportamento de criar conceitos, de pensar sobre algo. Então, a ideia real era sempre essa, era buscar esses princípios e leis gerais. E quais são os princípios fundamentais da análise do comportamento aplicado? Então, e aí, como eu falei, apesar do Skinner ter proposto a ciência, ele nunca propôs a aplicação. O Skinner nunca foi um aplicador. Então, em 53 é fundada a disciplina chamada Análise do Comportamento, mas em 1967 foi publicado o primeiro periódico de análise aplicada do comportamento, que é chamado de JABA. Então, nesse periódico foram descritas 7 dimensões, que são 7 exigências. 7 coisas que as aplicações devem ter para serem chamadas de ABA. Então, uma principal delas é que tem que ser aplicada. Então, quer dizer, a gente tem que saber que tem que estar produzindo melhorias agora, para os comportamentos atuais. Então, eu estou fazendo isso para a criança melhorar daqui a alguns anos. Não, a gente tem que saber também o que é que produz melhorias agora. Então, quanto maiores as melhorias, quanto mais reforços ele conseguir produzir, mais aplicado. Ótimo. Também tem que ser comportamental. A gente não pode ficar sem entender o que a gente está falando. Então, a gente tem que descrever comportamento, mensurar comportamento, tornar ele fácil de ser rastreado. Porque às vezes o que acontece é que a gente sabe, a criança melhorou. O que é melhorar? Como é que eu sei? Teve um ganho? Em qual dimensão? O que acontece? E o que nos leva às dimensões comportamentais, que são formas de mensurar e acompanhar comportamentos. Nós temos também a dimensão que é analítica, que é a ideia. Toda análise de comportamento aplicada foi pautada em uma disciplina experimental. Então, toda intervenção que nós fazemos é experimental. A dimensão analítica vai nos permitir que a gente saiba se nós fomos, de fato, responsáveis pela melhoria, pela mudança comportamental. Então, quer dizer, essencialmente uma dimensão experimental, de delineamento, de controle de variáveis. Nós temos dimensões sistemática e conceitual,
A sistemática, a conceitual vai dizer que nós só devemos usar coisas que são derivadas de processos e buscas da análise de comportamento. Então, a gente não usa em análise de comportamento coisas que vieram de outros formatos, de outras pesquisas, de outras bases epistemológicas ou que não têm evidências. Então, aqui no Brasil, menos, mas nos Estados Unidos, a gente não pode, no análise de comportamento, não pode indicar nada que não tenha passado pelo crivo das práticas baseadas em evidência. Então, nós também temos que ser tecnológicos. Tecnológico não engana a gente, mas é a ideia de que tudo que a gente faz, ou fez, ou vai fazer, tem que estar escrito em algum lugar. Então, tudo que eu vou fazer é um planejamento, está escrito. Tudo que eu faço gera um registro, está escrito. E tudo aquilo que eu fiz gera relatório. Então, é importante que essa dimensão seja clara o suficiente para que qualquer pessoa da área, em qualquer lugar do mundo que fale nosso idioma, seja capaz de ler o que você fez, compreender o que você fez e seja capaz de replicar, caso essa criança precise de ir em outro lugar. Eu costumo dar uma analogia que imagina que uma criança se mudou do Brasil para Macau, onde se fala português na China. Então, a pessoa tem que ser capaz de ler o seu relatório e fazer o que você estava fazendo. Legal. Então, e a última dimensão é a dimensão generalista, que é resultados que acontecem só em ambiente clínico, só em ambiente controlado, não são aceitáveis. Os resultados têm que acontecer extra-clínica, extra-ambiente de intervenção. Então, a gente precisa que os resultados sejam alcançáveis, mas também sejam executados em ambientes naturais. Tá? Mais recentemente, a gente tem algumas outras dimensões, como, por exemplo, ela tem que ser doável. Então, a análise de comportamento não deve esconder nada de ninguém. A análise de comportamento também tem que ser empoderadora, que é você precisa oferecer tudo o que as pessoas têm que ter para conseguir aquele comportamento mais frequente. E mais atualmente ainda, a gente tem a proposta da dimensão de assentimento, da compaixão. Da ideia de que é só uma criança, é só uma pessoa. Então, antes de ser um cliente, ela é uma criança, uma pessoa, que a gente tem que garantir que ela queira estar conosco, que ela queira participar, que a gente não esteja impondo algo que seja doloroso, que provoque sofrimento. Tem que estar motivado. Tem que estar motivado. E como isso é aplicado na prática clínica? Então, toda análise de comportamento, eu falo que o que a gente vê aplicado é a pontinha do iceberg. Então, assim, a parte anterior de uma avaliação extensa, a parte anterior de planejamento, de adaptação, ela é o crucial. Porque se você não faz uma adaptação, você pode estar elegendo um programa, uma intervenção que seja necessária, mas não individualizando. Então, a análise de comportamento, ela nasce da ideia de que nós somos completamente únicos e individuais. Então, todas as intervenções têm que ser idiosincráticas. Então, por mais que eu ensine a mesma habilidade para milhares de crianças, para cada uma delas, eles terão que ser completamente individuais. Então, essa é uma preocupação que a gente tem tido agora da reprodução industrial de programas. De uma pessoa e outra, 10 pessoas com diferentes receberem a mesma intervenção. Isso é contraproducente e não está de acordo com os princípios que o Skinner propôs lá desde 1953. E a gente está vendo tanto isso, né? Muito. Tira da gaveta e aplica na criança. Exatamente. E como a aba traz... ela trata só questões comportamentais? Primeiro a gente entender o que é comportamento. Comportamento para o Skinner é qualquer relação de um organismo com o seu ambiente. Então, quer dizer, eu andar é comportamento, eu bater em alguém é comportamento, mas eu pensar também é. Eu sentir também é. Então, eu realizar tarefas também é. Então, se você disser, pela questão ampliada do conceito de comportamento do Skinner como relação, sim, é só comportamento, mas comportamento é tudo. O que a gente está fazendo é comportamento, quem está nos ouvindo é comportamento, então aquela pessoa que está planejando para aplicar com alguém também é comportamento. Então as pessoas costumam falar de comportamento como sinônimo de interferentes, comportamentos desejados que eu quero reduzir, ou então alguns comportamentos que eu vou ensinar que essa pessoa não tem ainda. Então esse é um recorte, sim, eles são comportamentos, mas todo o resto é. Então, a gente precisa entender, comportamento é tudo, desde a criança pequenininha que precisa aprender a pedir coisas, até o adulto com ou sem diagnóstico que está em um momento de crise porque não sabe o que fazer depois que terminou o ensino médio. Então, ambos são comportamentos e ambos são controlados pelas mesmas leis, leis da seleção pelas consequências.
Ou seja, abrange tudo. Tudo. Porque tudo é comportamento. Exatamente, tudo é comportamento. E abrange a todas as faixas etárias? Com certeza. O que muda, na verdade, é o tipo de dilema. Então, os dilemas da criança, eles são mais objetivos, são mais fáceis da gente detectar o que ela precisa e mais fácil da gente entender que intervenção ela precisa. Mas, por exemplo, adolescentes precisam de tanto habilidades sociais, até mais do que uma criança. Dependendo do lugar, dependendo de onde ela está. Isso faz com que a gente tenha que ter olhares diferentes, não baseado em faixa etária. A análise de comportamento, ela não trabalha com etariedade. Nada acontece pela idade. Tudo acontece pelo conjunto das seleções, das nossas 3 níveis de seleção, que são a seleção filogenética, que é aquilo que a gente reconhece que vem da nossa espécie, nossas sensibilidades. A nossa seleção ontogenética, que é a nossa história de vida, que cada um é individual. E a nossa história cultural, que é o ambiente no qual a gente está inserido. Então, por exemplo, Diego, quais são as principais dificuldades de um adulto? Essencialmente, dependendo do nível de repertório que ele tem, relacionamentos com os outros, inclusão no mundo adulto é muito mais difícil para qualquer pessoa que não tenha repertório. Sim. Então é por isso que eu sempre digo que a gente está muito preocupado em crianças aprenderem a falar. Mas a gente não está preocupado que essas crianças vão virar adolescentes e que logo mais elas terão que ser incluídas no mundo adulto que não está pronto para recebê-los. É isso. Então, será que a gente está criando ambiente? Não adianta a gente criar repertório que vai gerar extinção. Quer dizer, extinção ninguém vai reconhecer o custo, o esforço de alguém para pedir alguma coisa, falar alguma coisa ou ir para um trabalho. Então, quer dizer, a gente precisa começar a lidar com a modificação do ambiente como agente selecionador e não apenas do repertório que a gente atende. Diego, e como isso é importante, né, que você está falando? Porque às vezes, eu tenho um filhinho atípico e eu peço para que ele fale oi, oi. E lá os adolescentes, eu estava participando de uma questão social ali, e aí eu falei, Arthur, fala oi. Aí o adolescente falou, e aí? Fugiu. Desorganizou. Eu não sei o que é e aí, né? Então essa generalização que é super importante. Isso. E eu acredito que esse seja até um dos desafios que os terapeutas enfrentam na aplicação, né, dessa ciência. E o papel do contexto, porque tem que lembrar, assim, a gente tem esse hábito de a gente decidir. Então, quando a gente vai decidir alguma coisa em aba, quem decide não somos nós, quem decide é a expectativa do ambiente. Então, por exemplo, se você chegar hoje para adolescentes e ver como é que eles se cumprimentam, dificilmente alguém vai chegar, boa tarde, tudo bem com você? Então, às vezes você chega, dependendo do estado do Brasil, que é um país gigantesco, é uma pessoa do tipo, e aí? É um balançar de braço, é um menear de cabeça, é um ok e está suficiente. Então a gente tem que parar de estabelecer critérios baseados na nossa história e começar a desenvolver critérios, metas e objetivos baseados no ambiente no qual está inserido. Será que em casa eles se cumprimentam? Será que na escola eles têm esse hábito? O que é esperado que aconteça na escola? Então, hoje a análise do comportamento tem que trabalhar muito mais no quanto a gente tem de ambiente para selecionar o que a gente está fazendo, porque do contrário vai ser tempo jogado fora. E quais os maiores desafios que um terapeuta enfrenta? Eu acho que o principal desafio são formações bem ruins. Formação. As formações, as especializações, temos exceções, claro, mas a nossa formação ainda é bem equivocada. É muito focada em processos muito específicos, então você pode ver, eu sei que eu fui professor de disciplinas, então você vê os mesmos conteúdos em diversas disciplinas e a coisa não anda. E muito foco em protocolos. Hoje o mundo é protocolo. Então eu costumo dizer que se a gente tiver que decidir, é menos protocolo e mais processos. Então todas as pessoas deveriam ser muito mais processuais, entender o que é um reforço, de onde veio, entender de onde veio o processo, por exemplo, de equivalência de estímulos, que é como a gente entende comportamento simbólico. Então se a gente entende o processo, eu consigo entender as intervenções que existem e criar as minhas próprias. Mas a análise de comportamento, infelizmente, está sendo ensinada de uma forma muito tecnicista. Faça isso para resolver aquilo. E isso é um equívoco, haja vista que a nossa proposta de ciência é uma proposta de ciência relacional. E ampla. E ampla. Não tem limites. Vocês imaginar, por exemplo, tem um grupo nos Estados Unidos que eu conheço, que eles trabalham só com reabilitação de animais que se machucaram ou foram resgatados de cativeiro, que é o grupo Orca.
Então, quer dizer, tem para tudo. Então, assim, tem um grupo grande americano que trabalha só com reabilitação de pessoas presas. Então, onde a análise do comportamento é necessária, ela está lá. Tem um casal de amigos que eles trabalham só com pessoas que sofreram lesão de acidentes. Só reabilitação comportamental de pessoas que sofreram lesão. Então, a análise do comportamento realmente não tem esses limites sobre até onde a gente atua. Legal, legal. E pode ser ampliado, né? Esse é amplo, mas como é que a gente pode fazer essa ampliação além do ambiente clínico para escola e família? Eu costumo brincar que eu ainda vou fazer essa postagem, que é o que aconteceu com a análise de comportamento. Até 1968, a gente tinha análise de comportamento que acontecia no ambiente natural. Então, não existiam as clínicas de análise de comportamento como a gente tinha hoje. A análise de comportamento ia onde ela é necessária. A primeira aplicação de análise de comportamento é de 1948 e ela aconteceu dentro de uma enfermaria psiquiátrica. Olha. Com um adulto que era, na época, tinha o diagnóstico de DI, na época chamado retardo ainda, que muito provavelmente poderia, inclusive, ser outro diagnóstico, que a gente estava em 48, a gente não tinha nem o diagnóstico de TEA, por exemplo. E aconteceu lá. Então, assim, as intervenções aconteciam prioritariamente em casa, na escola e em algum ambiente onde essa criança ia muito frequentemente. Então, quer dizer, a análise de comportamento nasceu para lidar com o mundo natural. Mas o que aconteceu foi que em 87 o Lovaas descobriu que intervenções intensivas eles produziam resultados mais evidentes, mais salientes. E isso fez com que as pessoas voltassem à ideia para a criação de centros. Então, quer dizer, a ideia da criação de centros, o boom da criação de centros de aba, ela apareceu depois desse dado, desse pesquisador chamado Ivar Lovaas, que foi o dado que fez com que a análise de comportamento atingisse o mundo. Dizer, não, a gente está falando de uma coisa diferenciada aqui. Mas realmente, por exemplo, a melhor forma de se trabalhar é onde o comportamento ocorre. Às vezes você tem um comportamento que ocorre em casa e quando é no ambiente clínico, não ocorre. E aí o pai fica, e o que é que eu faço agora? Porque era para acontecer o comportamento, então o terapeuta não tem como lidar com algo que não ocorre. Por isso a importância, né, Diego? Precisa desses aplicadores na escola. Exato. Porque às vezes a escola fala assim, não, porque é da saúde. Não aceito porque é mais um aqui na escola. Cara, como é importante, né, a gente ter o embasamento técnico, né, o embasamento teórico processual, para que a gente reconheça nos comportamentos da criança, para que a aplicabilidade no ambiente natural seja o mais proveitoso, né, que tenha o maior sucesso possível. Exatamente. Se você ter ideia, todos os protocolos de avaliação, eles usam a palavra estudante. Então, por quê? Porque a realidade de onde veio, que é dos Estados Unidos, é diferente. Boa parte das vezes, esse protocolo é aplicado dentro da escola. Então, assim, a área de habilidades sociais, que é a área que eu tenho tido mais contato, eles desenvolveram protocolos inteiros para ser avaliado onde a criança passa 6 horas por dia. Então, quer dizer, a criança já passa de 6 a 8 horas por dia na escola. Por que eu vou criar um outro momento para avaliar as habilidades sociais se já está tudo ali acontecendo? Então, a gente precisa desse espaço maior. Eu brinco que a análise de comportamento da escola tem uma proximidade muito grande. As pessoas nem se dão conta. Mas alguém lembra aí qual é o nome do diretor da escola dos Simpsons? Pois é. Não me lembro. Skinner. O diretor Skinner. É verdade. É o diretor Skinner. Eu não me lembrava. É o diretor Skinner. Então, vocês têm ideia, então, assim, a análise de comportamento foi responsável por reformulação de currículo, foi responsável por ensinar professores outras formas de ensinar. Então, quer dizer, a análise de comportamento tem um papel muito importante na cultura educacional americana. Diferentemente do Brasil, que é meio proibido falar de Skinner junto na pedagogia ou dentro das escolas. Então, assim, é uma diferença cultural muito grande. A gente espera chegar lá, mas dificilmente a gente vai chegar tão cedo porque a gente tem modificações culturais bem intensas. Diego, o que eu preciso ter para ser um analista do comportamento? A primeira coisa é um desprendimento. Desprendimento, porque é abrir mão de uma série de conteúdos, é abrir mão de uma série de pré-requisitos, é uma série de preconceitos, sobretudo sobre a vida mentalista. Então, é muito difícil. Você passou a vida inteira falando de como o mentalismo controla o comportamento, e você abrir mão disso para adotar uma nova visão é complicado. Eu sempre pergunto para os profissionais,
Vocês conseguem ser behavioristas radicais? Vocês conseguem começar a ver o mundo de forma relacional sem tentar explicar por questões mentais, internas? Então, boa parte deles vai dizer, precisa, sabe por quê? Porque quando a gente não adota esse viés de ver o mundo, a gente começa a fazer adaptações. A gente faz adaptações para caber naquilo que a gente espera, naquilo que a gente acredita. Então, a primeira coisa é, não existe um analista do comportamento que não seja um behaviorista radical. Então, a primeira coisa Boa dica. Voltar para as bases. Ok. Eu consigo ser um bom profissional que lido com aquela base, com aquela filosofia, com aquela visão de mundo, aquela visão de homem. E a outra coisa é voltar para os processos. Então, muito menos protocolo e muito mais processo. Então, é muito melhor você engatar num grande grupo de estudos sobre processos, sobre o Cooper, sobre qualquer outro manual, do que você gastar muito dinheiro em, vou fazer formação de protocolo, que é importantíssimo, mas ele não resolve. Então, se você pode fazer excelentes aplicações de análise de comportamento sem aplicar protocolo nenhum. Mas, quando você não tem uma boa formação, o protocolo parece uma boa saída. Sim. Ou parece a única saída. E qual seria uma boa formação para analista do comportamento? Bem, a primeira coisa é, como eu falei, verificar nas suas formações o que é conteúdo, o que tem de conteúdo nessas pós, o que acontece. No Brasil, a gente tem uma fragilidade muito grande porque não existe a especialização em aba. Existe a pós-graduação em aba, mas não existe o psicólogo aba, não existe o fono aba, quer dizer, esses profissionais eles estão no limbo. Apesar deles existirem praticamente, legalmente, ou dentro dos seus conselhos, eles não existem. Então, o Conselho de Psicologia não tem a especialidade de psicólogo aba. Na fonoaudiologia não existe a profissão ou a especialidade de fonoaudiólogo aba. E isso é um problema porque a gente fica, eu fiz, e o que me garante a atuação? Então, o que vai garantir a atuação no Brasil é uma formação de especialização. Ok. E, claro, o que deveria garantir é uma boa formação na área. Então, eu sugiro dar uma olhada nas ementas, ver a sua repetibilidade, o foco que existe em processos e, claro, nas ferramentas mínimas necessárias para a gente continuar. E, sobretudo, supervisão. A supervisão é essencial. Diego, é para sempre? Não sei dizer se é para sempre, mas assim, é porque a supervisão vai ser aquela visão externa que vai dizer, você está fazendo certo. Então, é o momento que vai reforçar os comportamentos do terapeuta, é o momento que vai dizer, você está no caminho correto. Porque sem isso, o terapeuta vai achar que está fazendo certo e às vezes ele está tendo algum desvio que ele não consegue perceber. Então, só alguém externo para conseguir entender que aquilo está acontecendo. E a visão de supervisão não é de hierarquia, mas sim de percepção sobre a atuação do atendimento. Exatamente. Então, eu brinco que o supervisão é um cinzel. Então, a ideia dele é fazer lapidações. A ideia é fazer com que aquela pessoa chegue até o momento de ser capaz de andar sozinha e, eventualmente, transformar outras pessoas. Ótimo. Então, a ideia não deveria ser uma questão de reserva de mercado. As pessoas têm que ficar comigo para sempre. Não. A ideia é que ele seja capaz, de algum momento, de criar suas próprias estratégias, de definir seu próprio caminho e, eventualmente, ajudar outros. A ideia é de multiplicação. Ótimo. Sensacional. Mais uma pergunta sobre como eu sei que está sendo aplicado aba. Aba. Primeira coisa tem que atender às dimensões. Então, se você chega, quando eu chego, por exemplo, como supervisor, a primeira coisa que eu verifico cadê o seu plano? E aí eu vou verificando o quanto que há daquelas 7 dimensões, agora são 10 das 10 dimensões que estão presentes. Ótimo. Então, será que aqui tem uma boa descrição comportamental? Por que foi tomada essa decisão desse comportamento? Não haveria outros comportamentos que deveriam ser focados agora para melhores reforçadores? Então, a gente vai fazendo, primeira coisa, o teste das 7 dimensões. Outra coisa hoje, a gente não é mais permitido, pelo menos não é mais pelo menos tolerado, que haja aba com sofrimento. Então, durante muitos anos, as pessoas naturalizaram o sofrimento dentro do nosso comportamento, que o choro fazia parte. Hoje, a gente não faz mais isso. Então, a ideia é que a gente tem que entender o melhor funcionamento de cada um e que ele consiga aprender. Porque se ele está sofrendo, ele não está aprendendo. Então, nosso papel hoje é fazer com que esse nosso cliente esteja conosco de fato, queira estar conosco, consiga estar produzindo alguma vantagem. Do contrário, ele não deveria estar ali.
Não está aprendendo. Não está aprendendo, não está ganhando. Então, quer dizer, se ele não está ganhando, é uma das dimensões da análise de comportamento. Ela tem que ser efetiva. Se a gente não produz resultados, a gente também não está sendo analítico comportamental. Então, e não adianta também chegar para os pais e falar assim, nossa, ele está super sensacional aqui na clínica, e o pai fala... Em casa nada mudou. Que criança é essa que vocês estão recebendo aqui? Porque lá em casa está diferente. Exatamente. Ou seja... E aí a efetividade é muito importante porque alguns terapeutas tendem a ficar o quê? Ah, não, eu estou fazendo esse programa há quantos meses? 2, 3 meses. Como assim? Que programa é esse que está 2, 3 meses sem resultados? Então a gente não valida isso porque quem a responsável pelo planejamento é que tem que fazer esse replanejamento. Se meu programa não dá certo, tem que mudar. Se eu consigo uma intervenção que ela até vai devagar, mas ela tem uma tendência de melhora, então assim ela pode permanecer. Mas um programa que está estagnado e você vai continuar fazendo porque está no seu plano e só vai mudar anualmente, isso não é mais aceitável. Diego, vou até fazer uma consultoria aqui, gente, já vou... que eu passei por uma clínica aqui em Brasília. E aí, eu ainda leiga, bem no início do processo com o Arthur estava muito pequenininho, e aí ele falou, olha, a gente faz avaliações a cada 3 meses e tal. Aí eu falei, tá, mas se ele mudar o repertório dele, se ele ou adquirir, ou não estiver evoluindo, ou, se mudar, você vai esperar 3 meses para fazer? Aí ele falou, você é uma mãe problemática, você pode se retirar da clínica. Nossa. Assim. E eu saí da clínica. Então, assim, é essa percepção que a gente tem que ir adaptando. A gente como profissional, como analista do comportamento, e mostrar para o pai, olha, tínhamos esse plano aqui, estava definido, e no meio do percurso ele apareceu ou uma nova demanda, ou ele já adquiriu esse repertório, e daí a gente vai mudar. PEI não é estereotipia. Então, plano não pode ser estereotipia do terapeuta. Assim, se eu fiz, vou ter que seguir lá. Não. Eu fiz, eu mudo o instrumento. Ah, deu problema, eu volto para casa. Então, assim, eu tenho sugerido muito que os terapeutas saiam dos seus consultórios, visitem mais o ambiente natural, entendam como é que é o funcionamento dessa família, porque às vezes tem muito mais relação com o que a família faz de troca, a forma como elas interagem, do que necessariamente o comportamento lá na clínica. Então, às vezes, é simplesmente porque você não atingiu a criança. Eu dou um exemplo bobo, mas do tipo, por exemplo, o vernáculo. Bolacha e biscoito. Então, se você não souber como é que fala em casa e a pessoa for de outro lugar, isso já dá problema. Agora, imagina isso com o padrão de interação social, o padrão de solicitação. Tem famílias que não precisam solicitar. A mãe diz, eu entendi no olhar o que ele quer, e ela vai e oferece. Por que vai falar? Então, quer dizer, a gente precisa lembrar que a análise de comportamento parte do ambiente natural e ela deve ser dirigida para o ambiente natural. O caminho inverso. O caminho inverso. Assim, eu vou lá para saber o que eu tenho que fazer e por quê, e eu tenho que desenvolver intervenções para que lá no ambiente natural isso ocorra. Senão, não adiantou. Entendi. E isso já parte para dicas, né? Como é que os pais podem nos ajudar, E eu também me coloco nos 2 ambientes, Primeiro, vamos lá, dica para os pais. Como é que a gente pode levar essa ciência, essa análise do comportamento aplicada, para ser aplicada em casa, Além dessa dica de que precisa ser o inverso, do terapeuta sair daqui e ir lá no ambiente natural para observar como é que está acontecendo, que aí se torna demanda, Isso. Alvos terapêuticos, e como a família pode ajudar e contribuir. E como, de repente, uma capacitação para os pais? Eu já fiz alguns cursos para pais, específicos, que é só ensinando os processos para pais. Nos Estados Unidos existem currículos inteiros. Tem um currículo que chama 365 dias de habilidades para pais. Então, isso faz parte de uma área importantíssima da análise do comportamento, que é chamado de orientação parental. Então, orientação parental não é na porta do consultório, como vem dizendo, seu filho fez isso e isso, tchau. Então, orientação parental é um currículo. Você desenvolve, você ensina as habilidades básicas necessárias, você ensina todo o currículo para esse pai e você define qual é o papel dele. Então, por exemplo, nos PEIs que eu desenvolvo, no final tem qual é o papel dos pais. E eu já digo, eu quero que você tenha meia hora com a criança por dia, ou 1 hora. E aí eu já defino o que ele vai fazer. Então, e outra dica que eu dou a análise de comportamento é um óculos, é uma forma de você ver as coisas. Então, se você ver de uma forma analítica comportamental, você vai conseguir fazer intervenções mais naturais. Se você vê como alguma coisa artificial, que machuca você fazendo, você não vai fazer. Então, dica final para os pais entrem nas sessões. Não deixem ser chamados. Eu quero ver a sessão, eu quero ver como você está aplicando.
E o que vai a dica para os terapeutas: chamem esses pais para participar. São eles que lidam com essas crianças todos os dias. Então não adianta vocês fazerem o comportamento ocorrer se os pais não conseguem replicar esse processo em casa. Então se dependesse de mim, os pais estavam em cena todas as sessões. Fez com a terapeuta, o pai viu, aparece, faz também e aprende a fazer em casa. Aí a gente está de fato sendo generalista, porque a gente está permitindo que esses comportamentos apareçam com esse pai como estímulo. Porque do contrário, a gente espera que do terapeuta seja jogado para os pais. E isso dificilmente acontece. É isso aí. Diego, incrível. Vamos conversar mais sobre, acredito que teremos outros episódios aqui falando sobre análise do comportamento aplicada. Primeiramente como mãe, né, para entender como é que funciona esse processo, para, né, saber lidar com essa adversidade toda que é o comportamento, né? Porque mãe de primeira viagem, tá, o que é, o que não é? É normal esse comportamento? Não é, né? Então, já começamos por aí. E outra, muito obrigada também como terapeuta, porque, gente, vou ter supervisão com o Diego. Eu já tô falando aqui, vou ter supervisão com o Diego. Porque é incrível como as nossas percepções vão criando ramificações que pode enviesar, Sim. né? E lembrando que as formações, elas são muito diferentes, então o que acontece? A gente vem de formações acadêmicas, de graduação, que elas dão uma engessada no que a gente vai fazer. Então entrar nessa área é abrir mão dessa roupa, e essa roupa é pesada de tirar. Sim. Então, quer dizer, para você abrir mão disso tudo, para começar algo novo, dói. Eu fui terapeuta de adultos por um tempo e eu sempre falo que assim, mudar dói. Então é por isso que as pessoas não querem fazer terapia, é por isso que elas resistem para o processo, porque ninguém vai para a terapia para se manter, vai para mudar. Então é importante para os terapeutas saber também, será que eu estou conseguindo mudar, eu tenho interesse em mudar, é isso que eu quero mesmo? Porque não há problema em uma pessoa não querer ser analista de comportamento, o problema é ela fingir que é analista de comportamento. Pronto. Sensacional. Diego, muito obrigado por participar desse episódio. Foi incrível, foi esclarecedor, foi prático. E, gente, quem está nos assistindo aqui, acompanhe os próximos episódios. Tem pergunta sobre a aba? Escreva aqui embaixo, faça sua pergunta, que Diego vai responder com a gente aqui também. Muito obrigada e até o próximo episódio.